Beleza? Então, o tema dessa semana vai ser Mateus 9:10, Marcos 5 e Lucas 9. E eu queria abrir a aula com uma citação que pode ser significativa no nosso estudo do Novo Testamento. Essa citação foi deixada por Boy K. Packer. O discurso era The Cloven Tongues of Fire, da Conferência Geral de abril de 2000. E ele disse o seguinte: um mercador, buscando joias preciosas, por fim, encontrou a pérola perfeita. Fez com que o melhor artesão construísse uma caixa de joias finamente feita e forrasse com veludo azul. Ele pôs sua pérola de grande valor à mostra para que outros pudessem compartilhar de seu tesouro. Ele observava as pessoas virem para vê-la. Pouco tempo depois, se retirou magoado. As pessoas admiravam a caixa de joias, mas não a pérola. Ok? Então, muitas vezes é isso que a gente pode se sentir tentado a fazer, estudando os evangelhos, tá? Nos estilos literários de cada um, e aí ficar em minúcias que não vão nos deixar apreciar a pérola que é Jesus Cristo. Ah, o sermão foi na montanha ou foi numa planície? Ele curou 10 ou curou 8, ok? E por aí vai. Então, vamos esquecer, a gente aprecia sim a caixa de veludo azul, finamente construída, mas o que é mais importante é a pérola, que é Jesus Cristo e a mensagem que os evangelistas querem trazer. Tá bom? Então, para entender a abertura aí de Mateus 9 e 10, a gente precisa lembrar de um dispositivo literário, uma ferramenta literária, um artifício literário que os estudiosos chamam de inclusio. E o que é inclusio? É também conhecido como uma estrutura de envelope, porque você deixa alguma coisa dentro e envolve essa coisa dentro. É quando o autor ele cria uma estrutura colocando material similar no começo e no fim de uma sessão. E o propósito é alertar o leitor sobre um tema importante que está dentro do inclusio e que se relaciona com o inclusio, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês abrirem em Mateus 1:23, é como se fosse a capa e o final a contracapa, tá? Então, em Mateus 1:23, ele diz: Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É no primeiro capítulo de Mateus. No último capítulo de Mateus, Mateus 28:20, ele relata palavras de Cristo dizendo: Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, ele começa dizendo: Deus conosco, e termina dizendo: Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que ele fala nesse versículo. Tá bom? E aí ele inclui a mensagem central no meio, chamando a atenção justamente para isso, que Deus está sempre conosco, sempre disponível para nós, tá? E aí, claro, dentro ele faz vários inclusios também, para chamar a atenção para o que ele quer, que é a mensagem principal. A gente vai ver isso em Mateus 4:23. Podem abrir lá? Mateus, capítulo 4, versículo 23. Quem pode ler esse? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando as ideias de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ok. Qual é a mensagem que ele quer passar aqui? O que que ele está querendo stress, querendo deixar bem claro e repetido? Vejam aí, no 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ó, ensinando, pregando e curando. Então, esse é o inclusio que ele vai fazer, porque vocês vão ver, capítulo 9 agora, que é o tema do nosso estudo, versículo 35, Mateus 9, 35. Olá. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Esse é o inclusio. Começou no 4, e aí ele encerra no 9, no versículo 35, e vocês devem se lembrar no capítulo 8, ele faz uma série de coleções de milagres de Jesus Cristo, curando o leproso, curando a sogra e por aí vai, ok? Então é isso que ele quer deixar bem claro na mensagem dele. Vocês vão ver que logo depois de Mateus 4, quando ele começa o inclusio, né, ele registra logo o sermão da montanha, ensinando e pregando. Aí o sermão da montanha é Mateus 5, 6, 7, aí no 8, e curando todas as enfermidades, todas os eventos milagrosos de Jesus Cristo curando, tá bom? Então isso vai ajudar vocês a lembrarem, talvez, quando encontrarem novamente essa estrutura, tá bom? Aí a gente pode ver também, né? Mateus 4, eu vou ler para vocês porque vai ficar bem engraçado quando vocês ouvirem a leitura. Eu sei que a gente está voltando um pouquinho, mas é para nos situar, tá bom? Mateus 4, 23 a 25, eu vou ler para vocês. Em inglês é mais interessante ainda, depois comparem em inglês. Mas prestem atenção. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Ok? Em inglês, o and, tá? Vai estar muito mais presente, porque em inglês ele até fala e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e aí no 25, as multidões da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém. Então, essa adição de coisas, uma pesquisadora da BYU escreveu o seguinte, foi a Cecília M. Peake, ela disse o seguinte, o uso repetido destes termos, né, persuade os leitores que eles estão ouvindo uma longa e inclusiva lista dos lugares a que Jesus vai, das atividades que ele realiza, das doenças que ele cura, das áreas das quais os potenciais seguidores são atraídos. A retórica da passagem ressalta o alcance universal da mensagem e bênçãos de Jesus. Por isso que propositadamente Mateus sai colocando tá? A gente tem a ideia de que ele está abarcando o mundo todo, todos os lugares, curando tudo, passando por tudo, fazendo tudo, tá bom? E é isso que Mateus tenta passar justamente no relato dele, que Jesus Cristo consegue curar qualquer coisa, seja onde for, seja de quem for, rico, pobre, preto, branco, criança, adulto, velho, mulher, e em qualquer lugar, tá bom? E Mateus, ele estava escrevendo basicamente, tá, para uma audiência judeu-cristã. Então, ele estava escrevendo para o próprio povo de Israel. É isso que ele tinha em mente. Por que você está frisando isso? Porque a gente vai ver que Marcos já não tem a mesma audiência em mente. Ele escreve basicamente para os romanos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá bom? E aí, como ele escrevia para uma população judia, nos capítulos 8 e 9, se vocês contarem, a gente tem 10 milagres de Jesus Cristo, né? Esse 10 lembra vocês de alguma coisa? 10 mandamentos. As pragas do Egito também não tinha? As 10 pragas. Então, esse número 10 é meio simbólico, mas aqui, Mateus, ele tenta, como eu já expliquei na aula passada, né? Ele tenta fazer de Cristo um novo Moisés. E é por isso que em qualquer lugar ele vai tentar achar uma brechinha para compará-lo a Moisés e torná-lo maior que Moisés. Ok? Então é isso que ele tenta fazer, por isso que ele registra assim, uma passada só os 10 milagres. A gente não deve supor,
Porque a gente lê Mateus 8 e 9 vai dizer, puxa, que dia cheio para Jesus Cristo, né? O cara acorda curando, depois termina o dia apaziguando uma tempestade. Não. Isso foi um artifício do autor, tá bom? Ele coloca um do ladinho do outro para fazer essa imagem, tá bom? Mas não foi assim, seguido. E aí, vamos lá. A gente vai falar, já que estamos falando de milagre, da terminologia da palavra. E no Evangelho de João, a palavra milagre é diferente do relatado em todos os outros. João tem preferência por essa palavra, que é semeion, tá? Que foi traduzida por milagre. Essa palavra pode ser traduzida como sinal, ok? É tanto que a gente fala de sinais e maravilhas, ok? Sinais e milagres, tá? Essa mesma palavra pode ser traduzida como sinal e João prefere a palavra dunamis, que pode ser traduzida como poder e milagre, que os outros evangelistas usam, tá? E o que que João queria com essa troca? João queria justamente, né, fazer o que Mateus faz no começo do capítulo 11. Quando João ouve dos feitos de Jesus Cristo, João Batista, né, e pergunta no versículo 3, és tu aquele que havia de vir? Ou seja, ele está perguntando, é o Messias? Esse é o Messias? Né? E aí os exemplos que eles dão para João Batista são de todas essas curas. Os cegos veem, os coxos andam. São dois sinais de que Jesus Cristo é o Messias. Por isso que João ele é caprichoso em usar sempre a palavra sinais, porque tudo isso é um sinal dos feitos de Cristo, sinal de que ele é o Messias. Era isso que ele tentava provar. Sinalizam que Jesus Cristo é o Messias, tá bom? E é interessante até no João ainda, né, que no versículo 31 do capítulo 7, as pessoas que não acreditavam em Cristo, tinha outras que acreditavam e estavam perguntando, quando o Cristo vier, ou seja, quando o Messias vier, fará ainda mais sinais, mais milagres do que os que este tem feito? Eles, não é possível, né? Era assim que João tentava provar que Jesus Cristo era o Messias, pela quantidade desses sinais, tá bom? O paralítico que a gente vai ver aí em Mateus 9, vamos voltar lá para Mateus 9, depois da gente fazer esse preâmbulo geral, é o paralítico que é retratado em Marcos 2. E aí vocês se lembram da história? Que eram os 4 amigos, pelo menos 4, que seguravam cada um uma ponta da sua maca para fazê-lo descer pelo telhado. Tá bom? Mas vamos ver. Mateus 9:2. Quem pode ler? Isso, Mateus 9:2. Jesus, vendo a sua fé, está paralítico e com ânimo, pesados e sem pecados. Vendo a fé de quem? Vendo a fé de quem? Oi? Você respondeu certo. Se estava perdido, respondeu certo. Porque aí... Pô, porque, veja, aí parece que é vendo a fé do paralítico. Mas em inglês é their, ou seja, a fé deles. Tá? Então, vendo a fé deles, disse ao paralítico. E o que eu achei interessante é que a nossa fé pode impactar as pessoas. Ok? Não foi por conta da fé do paralítico, mas da fé dos amigos e provavelmente também do paralítico, que ele disse, ok, vamos fazer esse milagre, né? Então, a nossa fé pode impactar, sim, a vida de várias outras pessoas. Então, foi um esforço conjunto para que aquele paralítico fosse curado. O que nos leva a algumas perguntas. Onde é que seus amigos, meus, seus, nossos amigos estão nos levando? A nossa amizade está levando a gente mais para perto de Cristo ou não? E a outra pergunta que talvez seja mais profunda ainda. Que tipo de amigo a gente é?
A gente é o tipo de amigo que está levando outros a Cristo? En español está, Plural? dice, y aquí trajeron un paralítico de una cama. Y Jesús, viendo la fe de ellos. Ok, então em espanhol está em plural também. Eu falei que aqui, né, vocês? Em português a gente não tem essa diferença e às vezes a gente perde algumas nuancezinhas assim. Eu vi agora. Tá? Muito bom, obrigado. Eu não sei como é aqui, mas al español eles não vi nome, eles mudaram para a versão, lo trajeron de inglés para español inteiro. Ok. No sé si pegaron a de Rei Santiago, King James. King James. King James. Eu acho que eles usaram a de King James, por isso que ela ficou assim agora. Mas bom, que bom. A nossa continua sua em singular. Né? Obrigado, valeu. E aí vamos analisar isso, porque a gente aprende lá de Marcos 2 que eles destelharam a casa, né? Aqui no sul é até fácil destelhar uma casa, né? A gente não tem tantas lajes, concordam comigo? Tem, mas a maioria é aquela estrutura de madeira com as telhas em um forro. Beleza. Naquela época, como é que as casas eram construídas? Se tinha um pátio externo, e esse telhadinho, sim, podia ser feito com varas, tá? Podia ser feito com ramo de palmeira e ainda com alguns tipos de azulejo, beleza. Mas a parte interna da casa, o telhado dela, era feito com uma camada de madeira, argila prensada e uma espécie de gesso, que era feito com cal e palha. Então, eu não sei onde eles tiraram, mas essa estrutura aqui da parte interna era rígida. Você podia, e muitas pessoas dormiam ali em cima, no verãozão, faziam tipo uma oficina ali em cima. Eles até caminhavam entre as casas, você tinha passarelas entre as casas, tá? Talvez como você... né? Eles podiam dormir. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Eu não sei de onde eles destelharam, se foi do pátio externo, que era mais fácil, ou do pátio interno. Mas, de qualquer jeito, envolveu um trabalho assim, grande daqueles que levavam o paralítico para Cristo curar. Tá? Foi uma trabalheira. A gente vê nas figuras assim, imagine a comoção que criou embaixo, seja na área externa ou na área interna, talvez caindo algumas coisas e a turma, Cristo ali falando, e ele deve ter parado para olhar o que estava acontecendo, né? Então, imagina eles subirem. Você tinha escadas interna e externamente para esse telhado. Então, talvez eles subiram pela escada, mas mesmo assim, subir uma escada com uma pessoa de 80, 70 ou 50 quilos que seja, já é, né? Então, muitos judeus, naquela época, eles acreditavam que a deficiência era resultado direto de pecados específicos. Para vocês lembrarem, em outra passagem, até os apóstolos perguntam para Jesus Cristo, quem errou, este ou os pais dele para que ele nascesse? Então, era a crença de que se você tem alguma deficiência, teve algum pecado ali envolvido, tá bom? E aí Jesus Cristo, sabendo disso, ele faz a cura inversa, ele cura de dentro para fora. Ele começa curando a alma, vocês veem aí no versículo 2, perdoados te são os teus pecados, porque ele sabia que a galera tinha essa crença. Então ele disse, eu vou começar por aqui. Por quê? Aí ele diz aqui, ele dá o motivo no 6. Por que ele começa invertido? Quem pode ler o 6? Mateus 9, 6. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Ou para isso, levanta Tá vendo? Mandou trabalhar para mim. Já mandou trabalhar, né? Então, vejam aí que ele inverte para poder ter provas de que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Estava todo mundo junto ali, ele disse, eu não vou perder essa oportunidade de ensinar. Eu vou curar. Se ele levantasse o cara primeiro, dizia, agora
E se ele falasse depois, perdoados são seus pecados, agora ele já está de pé, a gente acredita que é o pecado que deixa ele paralítico, tá? Então ele inverte, curando de dentro para fora, para dizer, eu curo, né? Sou filho de Deus, eu curo pecado primeiro, para depois, né, prover a cura física dele, tá bom? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Aí a gente vai no versículo 9, né? Que é o chamado de Mateus, que vocês vão ver em outras escrituras. Na verdade, só Mateus se chama de Mateus. Eu vou fazer. Boa, né, Mateus? Não, mas aqui é para Ó, então, só Mateus vai se chamar de Mateus. Os outros evangelistas vão chamá-lo de Levi, tá bom? Então, quando vocês virem Levi, é referência a esse Mateus. Então, Mateus só é chamado assim por ele próprio, tá bom? E, ó, significa presente de Deus. Tá bom? Talvez possa ser um novo nome que ele ganhou por conta do chamado como apóstolo. Não é novidade isso nas escrituras nem para vocês, né? Simão vai ser chamado Pedro, né? Saulo vai ser chamado Paulo. Então não era novidade. Pode ser uma das hipóteses porque ele ganhou o nome de Mateus, presentão de Deus. OK? E por que os outros chamam de Levi? Talvez ele fosse da tribo de Levi, um levita, pode ser, tá? Talvez ele fosse um levita, e vocês vão lembrar que os levitas, eles eram designados para servir no templo. Mas naquela época já tinha muitos levitas descendentes e era excedente. É igual hoje o alistamento militar que você vai para a reserva. Então, talvez Mateus fosse um excedente que não ia ser usado no templo, ou talvez ele tivesse alguma coisa que o desqualificasse para trabalhar no templo. E por isso ele tinha que trabalhar externamente para ganhar o sustento dele, já que não estava trabalhando no templo. E é por isso que ele arruma o emprego de publicano. Ok? Que ele diz aí no 9, ele estava assentado na alfândega, um homem chamado Mateus. Então, eu tenho aqui uma citação de dois pesquisadores famosos e também da igreja, tá? Que eles dizem o seguinte, o nome dele é Richard Holzapfel e Tom Wayman, quando eles discutem essa passagem. Levi era um publicano, um cobrador de impostos e pedágio, membro da burocracia real de Herodes Antipas. Sempre houve mal-estar entre camponeses, trabalhadores comuns, incluindo pescadores. Então, presta atenção, até os pescadores não gostavam muito desse tipo de gente, tá? E os outros 11 seriam basicamente pescadores, né? E membros da burocracia, especialmente aqueles indivíduos enviados para intimidar e, em alguns casos, aprender ilegalmente mercadorias e moedas como parte de seus esforços para coletar receita e manter o estilo de vida de Antipas, manter seu governo em atividade e pagar tributo a Roma. Então, talvez hoje aqui no Brasil, se chegasse alguém aqui dizendo eu sou político, o que você já pensa? Aí tem ok. Aí tem coisa, né? Então, foi publicando. E aí, ó, o William Farrar, ele tem uma obra que é famosíssima, chamada A Vida de Cristo. Quem puder ler depois, leia. E ele diz o seguinte no livro dele. Foi perguntado ao poeta grego Teócrito quais eram os piores animais selvagens. Ele respondeu, nas montanhas, ursos e leões. Na cidade, publicanos. Então, essa era a laia de Mateus Levi. Tá? Havia basicamente três tipos de impostos romanos. O territorial, que eles cobravam 0,1% da produção do solo. Do que o solo produzisse, você pagava 0,1%. Aquilo podia ser pago em produto como em dinheiro. Então, se você produzia uva, você pagava em uva, se produzia centeio, pagava em centeio, trigo, ou você convertia e pagava em dinheiro.
Tinha o tributo sobre a renda, que era de 1%, como o imposto de renda hoje, ok? Que era coletado por outra classe de publicano, vamos chamar assim, que eram os gabai, tá? E Mateus caía nessa categoria aqui, ó. Ele era chamado de moqué, tá? E ele cobrava um imposto capital, ou seja, por pessoa, que era taxado todo homem acima de 14 anos e mulheres de 12 a 65. Ele, tá? Eram coletados por esse tipo de publicano, da qual Mateus fazia parte. Coletavam também de 2,5% a 12,5% de imposto alfandegário em todas as importações e exportações de tudo que era comprado, vendido, pedágio na estrada, ponte, impostos da cidade real, admissão em mercados, impostos em portos e navios. Tudo isso era cobrado pela categoria de Mateus. Então, ele não era um queridão, né? Ele realmente não era um queridão. E o valor dos impostos era só uma fraçãozinha dos abusos. E, poxa, você pagar 12,5%, hoje a gente paga na importação de um produto, a gente chega a pagar 50% do preço de um produto, né? É um valor abusivo, mas não era só isso, porque esses moqués, eles podiam constantemente parar alguém em alguma viagem, fazer você abrir todas as malas, contar todo o conteúdo das bagagens. Por quê? Tá? Para cobrar preço extorsivo para você de imposto, ou você terminava subornando o oficial para ele não fazer isso. Tá? Então, os coletores romanos, os mais ricos, eles contratavam os próprios judeus para fazer parte do trabalho para eles. E era provavelmente essa a contratação de Mateus. Tá? Era contratado de algum romano para ele fazer aquilo naquela região. Tá certo? E aí, por que Mateus inclui o chamado dele na lista dos 10 milagres? A gente não conta como um milagre, mas está bem no meio ali. Né? Talvez ele próprio visse o seu chamado como um milagre. Tá? Ele, um publicano, tá? Alguém que não era bem visto socialmente pelos judeus, tá? A burocracia que ele estava envolvido também não era. Tá? E o Senhor olha para ele, e o Senhor faz esse milagre de chamá-lo, de modificar o homem que ele era para se tornar um apóstolo. Vê a frasezinha final de Mateus 9:9. Quem pode ler? A frase final. E ele, levantando-se, o seguiu. E ele, levantando-se, o seguiu. Agora, compara com o versículo 7, do paralítico curado. E levantando-se, foi para sua casa. Ok. E foi trabalhar. Tá vendo? Então, talvez ele tenha até associado com esse milagre do paralítico. Ele foi totalmente convertido, tá? Pelo Senhor. Gerald Land, pesquisador também da BYU, escreve o seguinte: por que eles tinham essa animosidade toda com esses publicanos? Com a vinda dos Césares, tinha chegado a ideia de que o imperador era divino, um dos deuses. Portanto, os judeus viam a tributação como um suporte direto da idolatria. Os publicanos eram contratados, ou seja, era gente judia contratada por esses romanos para cobrar os impostos, ou seja, estavam apoiando diretamente a idolatria. Ok? Por isso que eles tinham essa rixa tão grande. E o que é bonito de se ver, né? Que Wayman e Rosapel também citam, eles dizem o seguinte: em um instante, ele, Mateus, deixa o emprego de Antipas, que pensava ser o rei dos judeus, e se torna discípulo de Jesus, o verdadeiro rei de Israel. Então, ele troca um suposto rei pelo rei de verdade. Tá? Pode ser tudo isso que ele está tentando passar na retórica dele aqui. Tá bom? E aí eles vão comer juntos, vão fazer um banquete juntos. E aí está lá Mateus comendo, tal,
E aí chega alguém no versículo 11. Quem pode ler? Mateus 9:11. Os fariseus da milícia disseram aos discípulos: Por que comem de pecadores? Imagina Mateus ouvindo tudo isso, né? A galera tudo questionando e sabia que era com ele. Por que o teu mestre aí come com esse tipo de gente, né? Que a gente acha que é idólatra, né? Que vive nos oprimindo, né? E aí no 12, né? Para essa pergunta, N.T. Wright, outro estudioso também da língua, eu disse o seguinte: por que Jesus se senta com cobradores de impostos e pecadores? Porque enquanto outros líderes religiosos daquela época viam sua tarefa como a de se manterem em quarentena, longe de possíveis infecções moral e espiritual, Jesus se via como um médico que viria para curar os doentes. Não faz sentido um médico ficar em quarentena. Ele nunca fará seu trabalho. É por isso que ele responde no versículo 12. Pode ler aí para nós. Quem pode? Quem pode ler o 12? Jesús, podemos vindo dice que necesitan de médico. No necesitan de médico, pues son vacios ou doentes. São sadio. Ele disse, não necessitam de médicos e são, mas sim os doentes. Então, como é que eu vou ficar fechado? Eu tenho que estar no meio desses que precisam dos médicos, né? Que sou eu, né? E aí no 13, ele vai citar Oséias 6:6, tá? E é uma frase comum da época, ide e aprendei. Ele começa, vai e aprende, toma jeito, sei lá, talvez alguma frase desse tipo que a gente fale hoje. Aí ele cita Oséias 6:6, mas o que é engraçado é que no manuscrito mais antigo e mais confiável, no finalzinho, ele não diz, mas os pecadores ao arrependimento. Ele diz o seguinte, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ponto. Algum escriba depois acrescentou ao arrependimento, porque talvez quisesse harmonizar com Lucas 5, que ele fala isso, sabe? Mas aqui a gente pode até ver que mudou a doutrina. Ele não está chamando só o arrependimento, ele está chamando os pecadores, tá? Ele está chamando os pecadores para junto de si. E aí faz sentido quando a gente lê junto com a história dos publicanos e pecadores, ele comendo ali junto com eles, tá bom? Ele chama os pecadores, não apenas para se arrepender, mas para estar junto dele, para estar junto do Cristo, do Salvador, tá bom? No 14 e no 15, aí vão discutir por que eles jejuam. E aí também separei uma citação de N.T. Wright. Ele diz o seguinte: por que Jesus e seus discípulos não observam os dias regulares de jejum, que naqueles dias em Israel comemoravam todos os trágicos acontecimentos de sua história, sobretudo a destruição do templo? Por que Jesus Cristo e os discípulos não observavam esses jejuns estabelecidos? Porque enquanto outros movimentos, incluindo o de João Batista, esperavam o novo dia amanhecer, Jesus acreditava que o sol já havia nascido. Na própria figura dele. O reino chegou. Tá bom? Jesus Cristo estava fazendo justamente o oposto de jejuar. Qual é o oposto de jejuar? Comer, é se banquetear. Então ele estava dando um banquete ao invés de estar jejuando, tá? Porque ele disse: eu estou na terra. Está aqui, ó, o sol da justiça já nasceu. Chegou essa época, chegou o Messias predito. A gente não precisa ficar fazendo jejum relembrando esses momentos trágicos. Está aqui. Depois, quando o noivo não tiver mais, beleza. Mas agora eu estou aqui, tá? Não precisa, ok? E aí no 16 e no 17, ele vai falar o seguinte. Quem pode ler? 16 e 17. Que não sei eu. E foi um novo papel.
semelhante e contemporâneo. De classe maior a cultura. Isso foi vinho novo em odres velhos. O contrário, rompe-se os odres. E torna-se o vinho e os odres estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Todos se conservam. Beleza, então vamos explicar aqui. Ele diz que não se coloca remendo novo em roupa velha. Aí quando ele diz, porque semelhante remendo, tá bom? A palavra usada aí é pleroma, que significa preencher, consumir, a plenitude, a abundância. Mateus queria dizer que ele estava cumprindo a plenitude da lei de Moisés, tá? E o que acontece se você coloca um remendo novo num pano velho? Tá? Quando aquele remendo é lavado e tudo, e ele se contrai, e ele, a gente diz, encolhe, né? Termina rasgando todo o tecido à volta, e o buraco fica maior ainda. Ok? Então, ele não podia trazer a doutrina nova dele, o novo e eterno convênio, para aqueles panos velhos. E ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres eram feitos geralmente de pele, de couro. Era assim que eles armazenavam o líquido, tá? Claro que eles tinham também argila e tudo, mas eles armazenavam para transporte nesses odres. E quando você colocava vinho novo, ele ia fermentar. Fermentando gerava gás. Esse gás ia expandir o couro. Se o couro é velho, quando expande, estoura. Se o couro é novo, ele é flexível, ele é macio. Isso quer dizer o que deve ser feito em nossos corações para receber a doutrina de Cristo. A gente deve receber com o coração, a gente chama de quebrantado, com o coração mole, com o coração flexível, para aceitar o que ele tem para nós, senão a gente rompe. Aqueles fariseus já estavam totalmente ressecados, um coração duro, colocando vinho novo ali, ia romper como eles romperam e quiseram matar Jesus Cristo. Tá bom? Então agora a gente vai dar um pulinho para Marcos. Vamos lá, agora que é também designação, Marcos 5. Isso. Marcos é um livro que tem um andamento mais rápido. Talvez seja um filme de ação, se a gente fosse comparar assim. Um suspense com ação, porque vocês vão ver outras figuras que Marcos usa na linguagem dele, tá? E talvez ele tenha feito justamente isso para cativar o outro público. Não era mais os judeus, ele queria cativar uma audiência nova, que era dos romanos, os romanos que seriam convertidos ao evangelho, tá bom? E vocês veem que, se vocês pegarem Marcos, ali o batismo de Cristo, o comecinho, é tudo logo, imediatamente, ele passa essa ideia de estar tudo acontecendo rápido, ok? Numa temporada só. Ok? Ele quer prender logo o leitor, que é um leitor romano que não foi criado com aquelas leis todas, não está, vamos dizer, acostumado. Então, ele quer que o romano, quando pegasse isso, oh, que legal, vamos para o próximo. Tá bom? E é por isso que vocês vão ver o tempo todo, logo, imediatamente. A gente vai ver em algumas leituras aqui. Tá? A gente já vai ver agora, Mateus 5. Oh, desculpa, Marcos 5. Isso mesmo, é Marcos. Marcos 5. Quem pode ler o 2? Lhe saiu logo ao seu encontro. Ok, então vamos só parar aí. A superstição judaica dizia que esses espíritos imundos viviam junto dos cemitérios, junto dos sepulcros, eles colocavam naquelas tumbas, ok? Então eles diziam que ali é que moravam os espíritos imundos, tá bom? E nesses lugares desolados. E aí, é tanto que ele diz no 3, né? O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Tanto o homem estava morando junto dos sepulcros, quanto os espíritos moravam junto dos
sepulcros. E aí diz que ninguém podia segurar esse cara e tal, e aí, ó, e andava sempre de dia e de noite pelos montes, pelos sepulcros, ferindo, tá bom? E aí no 6, quando ele vê Jesus, corre e vai adorar. E aí no 7, olha o que tem registrado. Quem pode? No 7, Marcos 5, 7. Talvez chegou, cara. E clamando com grande voz, disse: Senhor, eu contigo. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormente. Como é que esses espíritos conheciam Jesus Cristo? Como é? Qual é a ideia que vocês têm? Como é a pergunta? Como é que esses espíritos sabiam quem era Jesus Cristo? Porque eles estavam lá quando Jesus Cristo apresentou o plano. Ok, eles viviam na pré-mortalidade, junto com todos nós, e por que a gente não reconhece Jesus Cristo? Ok, aí já me responderam aqui, por causa do véu do esquecimento. E por que eles não tinham véu do esquecimento? Porque eles não tinham um corpo mortal. A gente ganha o véu do esquecimento quando recebemos o corpo mortal. Como eles não tinham corpo, eles não tinham véu do esquecimento, eles sabiam exatamente quem era Jesus Cristo. Aí, por isso que eles dizem, o que você veio perturbar a gente aqui, filho do Deus Altíssimo? Né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, Jesus Cristo já estava expulsando pelo poder do sacerdócio que ele possuía. Ele disse, não, então não me atormenta, cara. O que a gente tem contigo? A gente não está fazendo nada contigo, né? E aí, olha o que é. Tanto que no 8 ele explica, né? Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Tá? Então, estava usando o sacerdócio para expulsar aqueles espíritos. E veja que Jesus, ele estende a compaixão até para esses espíritos imundos. Jesus Cristo, ó, senta aqui, vamos conversar. Qual é teu nome? No versículo 9. Para mim, como é que você se chama? E aí ele respondeu dizendo, legião, porque somos muitos. Tá? Legião, na época, alguns dizem que eram 2.000 soldados romanos, mas tem outras contas, na época de Augusto, que essa legião podia ser um corpo de soldado, contendo 6.100 soldados a pé e 726 cavaleiros. Eu não sei se tiraram a ideia de 2.000 por conta dos porcos, que só Marcos diz que foram cerca de 2.000, ou não eram nem 2.000, só queria dizer que eram muitos, como ele diz aí, porque somos muitos. A galera chama a gente aí de legião, porque a gente vive atazanando, são muitos. Tá bom? Pode ser. E aí, ó, tava andando por ali uma manada de porquinhos. E pegaram a Emerson na linha de carinho. Eu queria chamar a atenção que não se criava porcos em terras judias. E não se criava. Não se criava. Isso. Era um animal, de acordo com a lei de Moisés, impuro. Então, isso nos leva a crer que essa cidade, como ele diz aí, ó, da província dos Gadarenos, era gentia. Então a gente não pode comer torrente? Não, hoje pode. Não tem mais isso, não. Tá? É bom, né? Então, a gente sabe que o local era judio. E olha como Cristo tem compaixão. Ele até concede o desejo desses espíritos imundos. Os espíritos imundos disseram, deixa que a gente entre naqueles porcos, né? E aí a gente tem várias explicações para isso. É que eles anseiam tanto ter um corpo físico que qualquer corpo serviria, tá? Para eles poderem ter essas sensações, né? Mas veja que os porquinhos, sendo imundos, não admitiram que tivessem espíritos imundos no seu corpo. O que é que eles fazem? Eles se jogam. Se jogam e se afogam. Eu só queria saber quem pagou esse prejuízo, né? 2.000 porcos. Se for, velho. Não, mas essa era uma província gentia, então eles faziam uso dos porcos. Comiam torresmo, né? Comiam bistequinha, costeletinha. Bacon. Né?
E talvez seja por... Aí, outra curiosidade. Eles se jogam para se afogar no mar. No nosso estudo do Velho Testamento, as águas para os judeus, e ainda naquela época, simbolizavam o caos, simbolizavam a desorganização. Então, talvez seja simbolismo aí como o destino final dos demônios, tá? Faz uma alusão aí a Jesus finalizando as forças demoníacas no mundo, quando ele concluir a sua missão, tá? E talvez seja por isso, pô, esse prejuízo, quem vai pagar? Que os gadarenos, eles não queriam mais Cristo na província. Poxa, a gente tá de boa aqui, tu chega e já mata 2.000 porcos, nossa, velho, então, vaza, vaza. Enquanto em Samaria, a mulher do poço, por exemplo, em João 4, saiu contando os feitos de Cristo e converteu muita gente, muitos daquela província foram convertidos. Aqui não, eles disseram, não, Cristo. Ó, e começaram no versículo 17 a rogar-lhe que saísse dos teus termos. Ou seja, ó, sai daqui, velho. Tá dando prejuízo, não rola não, velho. Não rola. Eles não acreditaram e disseram, ó, sai. E aí esse que é expulso, os demônios são expulsos dele, ele quer seguir a Jesus Cristo. Quer ir para o barco com Jesus Cristo, ó, no 18. Entrando ele no barco, Cristo rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Com todas as outras curas, ele estava dizendo, ó, fica calado. Lembram? Fica caladinho, só mostra para o sacerdote. Acabou, mas não sai espalhando. E aí por quê? Parece até contraditório, né? Tinha, né? Tinha que justificar. Ó, talvez por ser terra gentia e não judia. Tá? Jesus Cristo sabia das expectativas que o povo judeu tinha para um Messias. E ele não queria fazer esse alarde porque ele era, vamos dizer, totalmente ao contrário do que o judeu esperava de um Messias. Alguém pobre, que vivia andando com pecador, não aquele que estava libertando os romanos, os judeus dos romanos, né? Aí por isso que talvez ele pedisse segredo. E aqui, em terra judia, ele diz, não, vai anunciando para todo mundo. Era a forma também que ele estava pregando ao mesmo tempo para os gentios. Então, os israelitas receberam o evangelho e os gentios também tiveram a mensagem de Jesus Cristo, através da mulher de Samaria, do poço, em João 4, através desse endemoniado, e por aí vai. Tá bom? Pode ser dos motivos que ele não tenha pedido segredo. E aí Marcos, ele tem um estilo literário também, que os estudiosos chamam de interpolação. E o que é? É a história A, ele começa com a história A, aí ele cria, é o que a gente chama hoje de suspense. Ele cria o suspense, aí não revela o final. Aí ele mete outra história, porque ele já fisgou você com a história A, aí ele começa a história B, e aí depois ele vai terminar com a história A de novo, o final da história que você queria saber. Tá? É o que hoje os autores fazem no cinema e nos livros de hoje, e a gente chama de suspense. Tá bom? Ele faz isso com a história da filha de Jairo, vocês vão ver que ele começa, no meio ele joga outra, aí você, pô, e o que é que aconteceu com ela? Aí ele termina depois, tá bom? É chamado de interpolação. Essas duas histórias estão relacionadas e têm aspectos comuns. Quais são eles? A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. As duas são mulheres. Então é uma história sobre duas mulheres, filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma era mais velha com uma doença crônica. A outra era mais jovem e não tinha doença porque estava morta. Ok? Ambas são impuras de acordo com a lei judaica. Lembrem-se que na lei judaica você não devia tocar nenhum morto. Ok? Então, a filha de Jairo estava impura porque estava morta. O corpo morto era impuro. A mulher que tinha um fluxo de sangue, vocês vão perguntar, que fluxo de sangue é esse? Eu não sei. Tá bom?
Talvez ela tivesse um mioma, um tumor no útero, que ela menstruasse constantemente, não sei. Talvez ela tivesse uma desregulação hormonal e ela menstruava constantemente. Se for isso, né? Se presumirmos que for como uma menstruação, não sabemos, tá bom? Mas uma mulher, quando estava menstruada ou tinha qualquer fluxo de fluido, não só mulher, homem também, se tivesse algum fluxo, alguma descarga de fluido, era considerado impuro pela lei mosaica. Então, a filha morta de Jairo, impura, a mulher com fluxo de sangue, também impura, tá bom? A mulher mais velha tinha o fluxo de sangue há quantos anos? Vocês lembram? Um monte. 12. Era um monte. Esse é um monte, né? 12 anos. E quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Ok? A mulher mais velha, ela toca Jesus. A mulher mais nova é tocada por Jesus. Tocada no sentido de tocar. Isso. A gente vai discutir sobre isso. Tá bom? Aí, interpolação, né, de Marcos, vai começar a história A. Ele vai começar aí no versículo 22, ó. Quem pode ler? Marcos 5, isso. E chegou por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Ok, então ele era um bambambam da sinagoga, ok? Sei lá, talvez o presidente do ramo, talvez o presidente da presidência, da estaca da sinagoga, alguma coisa do tipo, tá? E o nome dele é Jairo, que significa aquele que Deus ilumina, tá bom? Ou aquele que é iluminado por Deus. E aí, ó, ele é um bambambam na sinagoga e ele termina como no versículo 22? Ou seja, ele termina de joelhos aos pés de Cristo. Então, vai muito daquele, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, sabe? É a mensagem de Jesus Cristo. Tá? Ele era o maior, mas estava sendo o menor naquele momento diante de Jesus Cristo, se humilhando. E aí imagine, eu queria que vocês imaginassem que ele chega e diz, rogava-lhe muito, no 23, dizendo o quê, ó? Uhum. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venha e me encontre, e me ponha as mãos para que saia. Isso. Aqui na nossa tradução, minha filha está morrendo. Ele ainda não sabe que ela está morta, né? Ele ainda tem esperança. Mas imagina ele chegando dizendo: vem, Senhor, vem agora, é urgente. Vem, corre, ela está morrendo. Tá bom? Aí Jesus Cristo disse: beleza, vamos lá, onde é que é a tua casa? Versículo 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então imagina todo mundo ali, né? Eu imagino hoje com essas aglomerações, qualquer artista, qualquer astro aí de cinema, um monte de gente em cima, puxando e arrancando cabelo. Devia ser mais ou menos isso com Jesus Cristo, o popstar, caminhando pelas ruas, né? Então Jairo estava apurado, vem Jesus Cristo, vem que ela está morrendo. Mas aí chega essa mulher, 25, que por 12 anos tinha um fluxo de sangue, tá? No 26 diz que ela já tinha gasto com tudo que tinha, o que não tinha com o médico e nada estava resolvido para ela. Ela piorou. Então depois de consultar os médicos, piorou. Diz aí, antes indo a pior, ou seja, estava piorando. E aí ela ouviu falar de Jesus e veio por trás, entre a multidão. E aí Marcos, vejam aí, diz que tocou a sua veste. Lembrem-se, qual era a audiência de Marcos? Ele estava esperando que quem ia ler esse registro? Lembra? Os romanos. Então, para ele, não importava muito dizer onde ela tocou. Mas se vocês lembrarem, e aí vocês podem cruzar com Mateus 9:20, Mateus estava escrevendo para os judeus. E aí ele diz:
a orla de sua veste. Porque para os judeus isso era importante. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, para Marcos, tudo bem. Mas antes vamos falar da mulher. Ela era considerada impura. Então, ela não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada por ninguém. Imagine que se ela tinha um casamento, esse casamento se acabou porque ela não podia deitar com o marido, não podia dormir na mesma cama do marido, não podia sentar onde o marido sentava, porque era considerada impura. Quem ela tocasse ia ser considerado impuro. Tá? Então, socialmente, essa mulher estava à margem. Ninguém queria nada com ela. Talvez fosse como o leproso das histórias que a gente discutiu na semana passada. Não ia se, não tinha mais serventia na sociedade e ela não achava cura. Há 12 anos ela estava assim. Imagina como é que essa mulher estava sofrendo, tá? E aí, Mateus 9:20, ele faz questão de dizer que era a orla. A orla era a borda. E de acordo com a lei mosaica, na borda, eles amarravam nos 4 cantos daquele manto externo, tá, que eles usavam, eles amarravam umas fitas de cor azul e ele diz aí, ó, a gente chama de franjas, a gente discutiu isso no Velho Testamento, tá? Essa orla tinha 613 nós, 613, 613 nós, representando cada mandamento da Torá. Era atada em cada canto desse manto externo e simbolizava os convênios que Israel tinha com Deus. Nós é o plural de luz. Nus é o plural de nu. Nós é daquele nó na corda. Nós, os nós. Tá bom? Não, mas escreve igual não. Oi? Não. N-U-S. Esse é N-O-S e o acento. Nós. Igual a nós. Uhum. Isso. E de estar pelado é nus. N-U-S. Tá bom? Então tinha 613 nós. Amarrado em cada cantinho. Isso qualificava você como um judeu, vamos dizer. Representava o seu status. Então, a mulher, Mateus queria frisar isso. Ela foi justamente tocar nos convênios de Jesus Cristo. Tá bom? Ela faz isso de caso pensado. Mas pensa na coragem dela. Porque ela sabia que se tocasse em alguém, esse alguém ia estar impuro. É tanto que ela toca no versículo 29. Provavelmente na cabecinha dela dizia: eu vou tocar, ele nem vai saber que eu toquei, eu tenho fé, vou ficar curada. Tá vendo? No versículo 29. É o que acontece. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Mas aí, logo Jesus, ó, de novo, logo. Tá vendo como para Marcos tudo é correria? E logo Jesus, percebendo que saíra de si poder, a gente falou sobre isso na aula passada, quando ele estava dormindo durante a tempestade, ele ficava cansado. Saía coisa dele, saía virtude dele, saía poder dele. Ele estava ficando esgotado. Todo mundo querendo um milagre e não é simples. Percebendo que saíra de si poder, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou as minhas vestes? Imagina o gelo que aquela mulher sentiu. Ela queria entrar e sair de fininho. Porque ele pensou que esse cara é panudo. Não quer compartilhar um milagrinho. Mas aí os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. Eles disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele disse: Cristo. A multidão inteira está tocando em você, te apertando, empurrando para lá e para cá, e você pergunta: quem é que está te tocando? Aí, ó, Jesus Cristo no 32 olhava em redor para ver aquela que isso fizera. Então, imagina ela. Queria entrar e sair de fininho. Aí era melhor se entregar por mim, cara. O cara não deu.
Ele já Então, sabia, ele só né? fazia assim. Mas veja como Jesus Cristo dá oportunidade. Ele estava olhando para ver quem tinha feito isso, né? E aí, ó, no 33, como é que ela ficou? Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, tremendo e tremendo. Isso. Eu vi tremendo y tremendo, aproximóse y postróse diante de él. Y dícele toda la verdad. Ela estava temendo, com muito medo, estava tremendo. Ela queria permanecer desconhecida. Se o caso viesse à tona, todo mundo ia dizer: não, é aquela que é imunda, não pode. Mas aí ela viu que não tinha jeito, né? E aí disse-lhe toda a verdade. Ela disse: fui eu. E é essa oportunidade que Jesus Cristo dá da gente se reconhecer. Ele sabia, não sabia? Ele dizia: você aí, Maria, chega aqui, você me tocou, né? Mas ele estava olhando e ela própria já sentiu o desejo. Não é assim quando a gente precisa ir ao Senhor, ou conversar com o bispo, ou não, até estudar as escrituras. Ele espera que a gente se apresente para ele, que a gente venha para ele, né? E aí Jesus Cristo, né, diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, tá? Então Jesus Cristo, tá, eleva aquela mulher e todo mundo agora pode saber da nova condição dela. Verdade, né? Ele ia ficar com medo, né? Se antes ela era uma desconhecida, agora ela passa a ser conhecida de todos como curada. Ou seja, imagina o alívio depois de 12 anos, né? Imagina o alívio, ok? E o que me chama a atenção também é que a gente às vezes se sente culpado quando a gente não deveria se sentir culpado por nada, né? Ela estava temendo e tremendo, ela não teve culpa de nada, né? Mas às vezes a sociedade faz com, e até na igreja, eu acho que a gente às vezes faz isso um pouco errado, né? A gente coloca uma culpa quando não, você tem que se arrepender ou você tem que confessar na boa. É isso que o Senhor espera e incentiva a gente a fazer, né? E aí, essa é a história B, que ele insere no meio da história A. Aí você pergunta: pô, e o que aconteceu com Jairo? O que aconteceu com a filha dele? Eu queria que vocês parassem para pensar também. Volta já, né? E aí, pensem como Jairo estava se sentindo também. Se coloquem no lugar do Jairo. Urgente, Senhor, vai para minha casa que a filha está morrendo. Aí chega a mulher para fazer esse milagre. Oh, minha senhora, a minha filha está morrendo. Não pode. Mas foi realmente no meio do caminho? Aham. Ah, achei que começou uma outra história, foi sei lá. Não. Não. É no meio do caminho, né? E ele aí. Ou pode nem ter sido, Sabrina. Pode nem ter sido, mas ele colocou na história como se fosse no meio do caminho, justamente para a gente talvez ter todos esses questionamentos, né? Que para Cristo talvez não tenha tempo, ele nunca chega atrasado, talvez. Tá? O que é urgente para você, para Cristo talvez não seja. Então, está comunicado, É. Talvez ele queira ensinar, ó, Cristo sempre arrumava tempo para você, mesmo quando ele tinha assunto urgente, para uma mulher banida da sociedade, sem status social nenhum. Talvez. Então, não vou responder categórica. Aqui parece sim que foi no caminho. Então, é assim que a gente vai levar, tá bom? Mas imagine, Jairo, nossa, minha senhora, não dá não. Para ser depois eu prometo, ele volta aqui ou vai lá em casa e aí ele te cura lá, mas minha filha está morrendo, né? E aí, ó, quando chega no 38, viu o alvoroço e os que estavam chorando muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que essa choradeira? O que aconteceu? Né? E aí, ele diz: a menina não está morta. Okay? A menina não está. Ele antes, ó, fala aí, ó, no 35.
Chegou algum oficial para ele e disse: tua filha está morta, por que tu fica enchendo o saco do mestre? Já morreu. Aí imagina. E aí no 36, clássico, né? Jesus responde para ele: não temas, crê somente. E aí ele pergunta que é alvoroço, ele diz: não chora, a menina não está morta, mas dorme. Né? E riam-se dele no 40. Né? Quantas vezes talvez você vá ser ridicularizado por uma crença sua? Né? Ah, eu acredito que a família é eterna. Não tem nada depois dessa vida. Né? Eu acredito em sexo só depois do casamento. Mas, ok, não bebo café. Eu acho que o café, tipo, no trabalho, não sei como é no trabalho, não sei, mas o meu é difícil o café porque todo mundo, ai, por que não café? Oi, café, e aí tu chega em qualquer uma da sala do escritório e tem café. Para você defender a palavra sabedoria, né? É bem. Café da manhã, sim, café, que é isso? Não é café da manhã, né? É o chá da manhã, a cevada da manhã. Por que tem dois domingos ainda, né? É, verdade. Ah, não, pero ¿cuántos años perdón Babilonia? Seis. É. Aí, ó, ele estava rindo e entrou onde a menina estava deitada. Aí aqui é Jesus Cristo que toca a menina. No versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina ou garota, né? A ti te digo, levanta-te. Ok? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Né? 12 anos do fluxo de sangue. E assombraram-se com grande espanto. E aí, ó, no 43, ele não cuidou só daquilo que ela estava naquele, ele cuidou das outras necessidades dela. Ele pediu que dessem de comer para a menina. Okay? Como já era em terra judia, 43, ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, ela não conta para ninguém. Né? Mas imagine você também com um milagrão desse e não poder contar para ninguém. Não tinha jeito, eles eram humanos, receberam uma dádiva do mestre e eles queriam contar. E contaram. Todo mundo ficaria na casa do cara. Verdade. E era talvez isso que Jesus Cristo estivesse evitando, porque ele disse: ó, eu tenho que estabelecer a igreja ainda, não dá para eu ficar só curando, ok? Agora a gente vai para Lucas 9, que é da nossa também designação. A gente ainda em Mateus 10 tem outras histórias, mas a gente pode vê-las no Lucas 9, tá? Aqui vai ser o chamado dos 12 apóstolos, em Mateus 10 e Lucas 9 também, tá? Depois leiam essas atribuições do chamado, e aí eu acho que a pergunta no final que vai ficar é: mas quem é que queria um chamado desse? Né? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter que fugir, vocês não vão ter lugar para parar. Tipo, que chamadinho miserável, né? Quem é que queria esse chamado? Tá? Depois leiam as designações do chamado. E aqui em Lucas 9, a gente tem o registro, né, de Pedro testificando sobre Cristo, que é famoso, e a alimentação dos 5.000. Vocês vão ver lá, ó, os 5 pães e 2 peixes, a partir do versículo 13. Lucas 9, 13. Essa história vai ser registrada depois também por outros discípulos, né? Mas a gente chama até de a primeira multiplicação dos pães, tá? E aí a gente já discutiu algumas vezes essa passagem e a gente viu que no final sobrou 12 cestos. E a gente acha a explicação disso, por que Jesus Cristo juntou esses cestos, né? E ele justifica, a gente vai estudar isso quando chegar em João 5, que ele faz o discurso do pão da vida, essa passagem, né? Ele vai dizer que dos que o Pai me deu, nenhum vai se perder. É por isso que eu estou juntando tudo. É o simbolismo, tá bom? De que eu vou recolher tudo. E aí ele pergunta para Pedro,
No versículo 18. Quem a multidão está dizendo que eu sou? Para o mundo, quem sou eu? Né? E aí os discípulos disseram, alguns estão dizendo que é João Batista. Herodes achava até que João Batista tinha ressuscitado e era o próprio Cristo. Elias já tinha sido decapitado, né? Um João Batista, outro Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou, ou seja, referência a João Batista. E aí ele pergunta, ok, essa é a visão do mundo de mim. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Qual é a sua visão de mim? Né? E aí Pedro, veja como ele era corajoso, a gente diz que Pedro negou a Cristo, mas ele teve muitos outros exemplos de coragem. Né? Pedro diz, o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, o ungido de Deus. E admoestando-os, mandou-lhes que a ninguém o dissesse. Ele disse, então, por enquanto, fica na intoca, né? Fica na moita, porque eu tenho muita coisa para fazer. Se a gente revelar agora, talvez seja por isso que ele mandava os milagres ficarem assim na surdina, eu talvez não tenha tempo de fazer o que eu tenho que fazer, porque eles já vão querer me pegar para matar. Então, espera que o tempo não é agora, ok? E aí ele fala um pouco da missão dele, né? Tem várias frases famosas, né? Se alguém quiser vir após mim, está no 23, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, e qualquer um que por causa de mim perder a vida vai salvar. Quando vocês dizem, não tomo café, não faço sexo antes do casamento, não tomo álcool, vixe, não está nem vivendo, né? Já está morto, está perdendo, jogando fora a tua vida. Pai não põe a cabeça na vivendo. Que bom. Que bom, né? Mas é isso que ele está dizendo. Aquele que ganhar a sua vida, ou que mantiver a sua vida, perder para o mundo, mas estiver comigo, no final vai estar tudo bem, né? Aí ele faz a predição, ó, no 27, que alguns não iam provar a morte, que era o caso de João, depois que ele, né, fez o pedido para Cristo. E aí a gente tem a transfiguração, está no versículos 28. Pedro, João e Tiago, Pedro, Tiago e João subiram com ele para orar. E aí diz mesmo, no 29, a sua veste ficou branca e muito resplandecente e transfigurou-se, tá? E aí vocês veem que ele estava conversando com dois homens, que eram Moisés e Elias. A gente vê Elias voltando na restauração, tá? E aí, ó, no 31 diz que eles estavam de uma glória, né? E aí foi ouvida a voz do Pai Celestial. Já tinha sido ouvida no batismo, e agora na transfiguração, ó, versículo 35. E veio da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Foi o que foi falado para Joseph, foi o que foi falado no batismo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ok? Então, o Pai Celestial, ele se envolve nos assuntos terrenos para prestar testemunho de Cristo. O resto, ele disse, ó, está na mão de Cristo. Eu só faço isso, só testifico do meu filho. Então, todas as outras transações que a gente vê entre Deus e o homem é Jesus Cristo e a humanidade, tá bom? Isso vale para o Velho Testamento, vale para o Novo, vale para as revelações modernas, é Jesus Cristo e o homem, tá bom? Aí tem um menino, tem a cura de um menino, em Lucas 9, que tinha convulsão, vocês veem aí, e aí eles acreditavam que era por conta do espírito imundo, talvez ele tivesse epilepsia, mas Jesus Cristo cura, tá bom? Ele já prenuncia a morte dele, vocês veem no 44, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não estavam entendendo. Isso era coisa que ia acontecer talvez dali a 3 anos, 2 anos, eu não sei em que período aqui da vida dele mas ele foi batizado com 30,
Então, vamos supor, no máximo aí, que era em 3 anos. Aí os discípulos não estavam entendendo. E veja como eles eram humanos, eles estavam discutindo quem é o maior, quem é que Jesus Cristo gosta mais, quem é o apóstolo preferido, né? E aí Jesus, conhecendo o pensamento, coloca uma criança junto e diz no 48, ó, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer um que recebe a mim, recebe o que me enviou, recebe o Pai. Porque aquele que for o menor, vai ser o maior, será grande. Né? E aí tem, os discípulos ainda não estavam lapidados para a altura do chamado, esse era um processo, é tanto que aí, ó, vocês vão ver eles ainda tendo dúvidas pueris, ou seja, infantis, né? Porque eles vão perguntar aí sobre um homem que expulsava demônios, eles tinham proibido esse homem porque não te segue conosco, ou seja, não é aqui da nossa turma. E aí Jesus Cristo diz: o que não é contra nós é por nós, tá? O poder vai estar distribuído para todos, eu vou dar para todos. Eles eram chamados como apóstolos, mas se fosse esperar que os apóstolos fizessem, ele pediu para o gadareno pregar o que tinha acontecido com ele, a mulher samaritana, tá? E o que é interessante, ó, no versículo 53, primeiro no versículo 51, completando-se os dias para a sua ascensão, voltou o seu rosto para ir a Jerusalém. Ele estava focado, ele ia para Jerusalém, ia fazer o que ele tinha que fazer lá em Jerusalém, ia ao templo, era a meta dele. E olha que interessante, aí em Samaria prepararam um lugarzinho para ele ficar, mas ó, como diz, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O cara estava tão decidido que ia a Jerusalém que ele não ia ficar em lugar nenhum. E na vida, como é que é? Quando a gente decide, por exemplo, ter um casamento celestial e foca naquilo e nada mais porque a gente está tão como de quem ia se casar eternamente que eles iam ver isso na gente, na nossa atitude, nos nossos atos, na nossa palavra, decidido a cumprir com a palavra de sabedoria, decidido a guardar o dia do Senhor, né? E aí Pedro diz que vai seguir-te-ei no 57, ó, para onde você quer que você vá, eu estou junto, Senhor. Não tem momentos na vida que a gente diz, agora eu não vou deixar um dia de ler as Escrituras. Vou deixar um sábado de ir para o instituto. Aí chega sábado que vem, putz, tem uma festinha do colega do trabalho. Eles vão sair, eu tenho aquela programação legal, né? Aí Jesus já tinha falado isso. As raposas têm covis e as aves do céu ninham, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse, é duro, Pedro, me seguir ou ir para onde eu vou. É duro ser meu discípulo, né? Até as raposas têm onde descansar e a gente não vai ter sossego, né? E aí, no finalzinho, ele dá exemplos de como é importante colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor disse para um, segue-me, e aí o cara, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não é que ele estava condenando enterrar o pai dele. Alguns estudiosos dizem até que era o segundo enterro. A gente faz parecido com isso. A gente não enterra e depois a gente não tira os ossos e coloca numa coisinha mortuária para que o túmulo possa ser aproveitado novamente. É assim que acontece, por exemplo, no cemitério público, né? Você é colocado numa urna para que seja aproveitado o local. Então, talvez fosse esse segundo enterro que o cara está dizendo aí, tá? Não era o primeiro enterro, não era aquela comoção, era aquele que fazia anos depois, como a gente tira os ossos um ano depois, ok? Então, provavelmente era isso. Aí o outro diz, deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa.
E aí Jesus Cristo condena. Ele está querendo enfatizar o fato de que seguir Jesus Cristo não é fácil. A gente, às vezes, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Depois eu posso trazer para vocês. Deixa eu tentar lembrar. Teve um apóstolo que falou: como seria bom se a gente tivesse 2 ou 3 famílias mais cheias desse desejo? Seria muito melhor as nossas alas, nossos ramos, nossas capelas, o Evangelho de Jesus Cristo, que estivesse realmente comprometido, né? Então, é duro, por isso que ele comparou com uma cruz, mas é compensador seguir a Jesus Cristo, tá bom? E é essa tônica que Lucas, já tínhamos discutido isso antes, mostrando qual é o preço do discipulado, até naquele aspecto quando ele descreve o barco, a tempestade, qual é o preço que você paga por estar com Jesus Cristo? Talvez seja enfrentar tempestades por estar com ele, tá bom? Mas é compensador. As bênçãos de Cristo são compensadoras por toda essa tempestade, pelos mortos que não são enterrados, pelos que estão na casa que ficaram sem a despedida, o Senhor pode compensar tudo isso. Tá? E essa aula que eu queria deixar com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.